Tisha B'Av significa 9 de Av. Av é o 9º mês do calendário judaico. 9 de Av foi fixado como dia de jejum e luto devido a 2 eventos similares que ocorreram nessa mesma data, pelo menos tradicionalmente falando. A destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo, que na prática não era um primeiro ou segundo templo, é o mesmo templo que foi reconstruído, chamado de segundo. Como já sabemos, o templo de Jerusalém foi construído por Salomão no ano 586 a.C. de Yeshua. O reino de Judá foi conquistado e Jerusalém foi sitiada e destruída junto com o primeiro templo pelo exército de Nabucodonosor. Segundo de Reis 25:8, o templo teria sido ocupado no dia 7 de Av. Jeremias 52:12, o templo teria sido consumido pelo fogo no dia 10 de Av. O Talmud reforça a tradição judaica de que o primeiro templo, assim chamado, foi destruído no dia 9 de Av, explicando que os babilônios ocuparam o templo nos dias 7 e 8 e começaram a destruí-lo no dia 9, ao entardecer. E assim a destruição completa se deu no 10º dia, dia 10 de Av. De acordo com o Talmud, o motivo espiritual pela destruição teriam sido os 3 pecados graves de Israel até o momento: idolatria, derramamento de sangue e relações proibidas, segundo o Talmud. E isso teria gerado um grande pesar entre os judeus, porque a presença do templo físico é, por assim dizer, o pilar do judaísmo, como religião instituída. A presença do templo físico é o pilar do judaísmo religião. O segundo templo, como eu já disse, não é um segundo templo, é o primeiro que foi reconstruído. Ele teve sua construção iniciada em 535 a.C. de Yeshua e terminou mais ou menos 516 a.C. de Yeshua. Depois foi destruído de novo no ano de 70 depois de Yeshua. Segundo consta, o general romano Tito entrou na cidade no dia 17 de Tamuz e 3 semanas depois, no dia 9 de Av, seu exército conseguiu entrar no templo e destruí-lo. E de acordo com o Talmud, o motivo espiritual pela destruição que Deus teria permitido teria sido o ódio gratuito que estava estabelecido entre o povo judeu naquela época. Costume judaico do dia 9 de Av. Jejum. O jejum começa no pôr do sol do dia 8 e segue até o anoitecer do dia 9, até por volta de meia-noite e meia. Existem 5 proibições rabínicas para esse dia 9 de Av, que aliás não fazem parte da Torá. São instruções de rabinos. No dia 9 de Av não se deve comer e beber, nem se banhar, nem passar cremes, nem calçar sapatos de couro e nem manter contato físico entre marido e mulher. Entenda-me. Além dessas proibições, os judeus costumam não estudar Torá nesse dia e não cumprimentar conhecidos e evitar trabalhos que possam desviar a atenção do luto pela destruição do templo. Costuma-se também sentar no chão como enlutado, ou seja, aquele que está vivendo o luto, ler o livro de lamentações e poesias de lamentações compostas em várias épocas de desgraças durante o exílio judaico. Isso sem mencionar outros tipos de datas historicamente também atribuídas ao dia 9 de Av. Agora, o que eu vou me ater aqui é o comentário sobre Tisha B'Av sob o ponto de vista messiânico, daqueles que são discípulos de Yeshua HaMashiach. Como você pode perceber, isso é um caldeirão de tradições incorporadas, algo que os judeus de hoje em dia consideram como se fosse parte da Torá, mas não é. Nós, os não-judeus que nos tornamos Israel por meio de Yeshua, não temos parte nenhuma nesse tipo de celebração. Tisha B'Av não é para nós. Visto que nós somos Israel espiritual, como Paulo ensinou, nós só temos ligação direta com o que faz parte da Torá, e não do judaísmo. Como eu já disse outras vezes, Torá é uma coisa e judaísmo é outra. Para falar a verdade, nós, os fiéis das nações, não temos ligação nenhuma com esse templo físico que foi destruído. Nenhuma. E essa data, o Tisha B'Av, ela é tecnicamente um dia de luto. Aí eu te pergunto, é luto pelo quê? O que foi que morreu? Na prática, o que morreu foi a obediência à Torá. Nada mais do que isso. A Torá é a instrução divina como ela foi recebida nas 2 tábuas de pedra, lá no Sinai. É a Torá e tudo que é decorrente da interpretação do que está escrito nas tábuas de pedra. Torá é isso.
Passou daí a judaísmo. Lá no deserto, ao receber as tábuas da Torá, Israel disse diante de Deus: tudo que Deus mandar, nós faremos. Você lembra, né, o trecho da Bíblia? Moisés falando com Deus, o povo falou com Moisés: não, nós temos medo de aproximar de Deus. Fala com ele por nós e o que ele disser nós faremos. Mas não fizeram. Por mais que os judeus religiosos vivam repetindo essa frase, tudo que Deus mandar nós faremos, foi dito por nossos pais no deserto. Na verdade, essa frase ficou vazia. Eles não fizeram o que Deus mandou. Até porque a Torá foi muito alterada e acrescentada em vários pequenos detalhes e acabou virando apenas judaísmo. E quanto mais Deus ia se revelando ao povo e tentando aprofundar o relacionamento com eles, mais parecia que o povo tinha medo ou receio de pegar muita intimidade com Deus. Porque aí ia ficar claro que eles não iam mais poder viver como bem quisesse, mas teriam que se adaptar cada vez mais à condição de povo de Deus. Devido ao alto índice de desobediência à Torá, desde o deserto até o pré-exílio babilônico, Iá se indignou muito contra o povo e seus religiosismos deturpados, alimentados pela classe religiosa que só queria exercer domínio sobre o povo. E aí Deus sempre enviava algum tipo de punição, disciplina ou castigo, qual seja o termo, para trazer o povo de volta a uma consciência torática, digamos assim, uma consciência mais a ver com a Torá em si, com a própria Torá. Aos poucos Israel foi se esquivando da prerrogativa de viver para Deus, de viver para Iá na prática, e foi começando a viver judaísmo. No fim das contas, eles começaram a viver como todas as outras nações ao redor. Já não havia mais diferença nenhuma entre o que era a nação de Deus ou qualquer nação. Estavam vivendo como qualquer outro. Conclusão, Iá os enviou ao exílio, Babilônia. E uma vez lá dentro de Babilônia, aos poucos eles foram parando ou diminuindo a adoração a Iá, ao mesmo tempo em que absorviam vários costumes de lá da Babilônia. É como se eles estivessem com receio de lembrar que Deus estava de olho neles. Aí muitos deles surtaram no legalismo, quer dizer, pararam de chamar Deus pelo nome e fizeram várias adaptações no judaísmo para ele ficar mais light, digamos assim. E de lá para cá foi só declínio espiritual. Até o calendário hebraico passou a usar a nomenclatura babilônica. Você já reparou? No calendário hebraico tem um mês chamado Tammuz. Para quem já estudou sobre as coisas da Babilônia, Tammuz era o nome dado ao menino Deus que era adorado junto com a mãe, que o catolicismo depois pegou e mudou os nomes. Jesus em vez de Tammuz e Maria em vez de Semiramis. Mas espiritualmente é a mesma coisa. Agora, vamos falar sério. Por que Israel faz esse luto de Tisha B'Av? Por que luto? Essas desgraças que aconteceram foram a resposta de Deus à conduta deles mesmos. O povo estava tão corrompido religiosamente que o próprio Deus enviou alguém para destruir o Mikdash, o templo. Visto que a presença do templo na terra, ele representava o quê? A morada de Deus no meio do povo, e aquele povo já estava tão corrompido, como poderia Deus estar morando no meio daquele povo corrompido? É como se Deus dissesse: vou permitir que o templo seja destruído para que as nações em volta vejam que vocês não estão mais no prumo, alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu com esse povo? O templo do Deus deles, o próprio Deus deles deixou destruir. Isso era um sinal claro de que Deus não estava mais habitando necessariamente no meio daquela corrupção toda. E assim as nações ao redor olhavam para um Israel que dizia ser povo do Deus vivo, mas que na prática estava vivendo como outros povos qualquer, pecando, transgredindo, fazendo o que Deus não queria. E como Israel era, ou devia ser, o cartão de visitas que apresentava o Deus eterno para o mundo, esse cartão ficou queimado. E conclusão disso você já sabe, né? Tudo que Deus tem feito até hoje. Deus falou: eu vou fazer isso, aí fez. Uma punição aqui, outra reprimenda aqui. Deus dizia e fazia. Deus enviou vários profetas e disse: por causa da maldade do pecado de vocês, eu vou fazer isso, isso e isso. E realmente fazia. O nosso Deus é assim. Você preferiu o pecado? Toma pecado. Seja entregue ao pecado de uma vez por todas. A gente vê na palavra que Deus é assim. Mas por que Deus é assim? Por que ele age assim? Para que Deus faz assim com o povo dele? Ele faz assim para a pessoa sentir o peso do que significa viver sem ele. Viver fora da obediência a ele.
Isso não é uma mera questão de o ser humano escolher o que quer. Deus deu a instrução dele para ser obedecida. Sair disso por conta própria tem consequências, claro. E Deus faz assim também para que, de alguma forma, esse pecador possa, num futuro próximo, ter algum motivo para voltar buscando a misericórdia e a graça de Deus. Se Deus não fizer algo, a pessoa fica estagnada no mesmo erro e não se dá conta de nada. Porque as coisas espirituais não funcionam assim. A pessoa não entra e sai do erro só porque escolheu ou decidiu. Algo espiritual acontece, a pessoa começa a agir sem pensar. E depois precisa da força do próprio Deus para ser erguido de novo. Nós vemos na Bíblia que Deus é assim. Yah é assim. Mas em vez do peso do pecado fazer o povo se voltar para Deus, buscando o perdão dele, no caso de Babilônia, destruição do templo, parece que isso fez o povo ficar ainda com mais medo de criar intimidade com Deus, como se estivessem começando a ver Deus como alguém severo demais. E para tentar amenizar isso em si mesmos, a classe religiosa do judaísmo alterou várias coisas no judaísmo antigo e o submeteu a novas interpretações, para poderem ter a sensação de que ficou menos difícil servir a Deus. E aí você vê as coisas que são colocadas hoje em dia, não apertar botão de elevador no sábado, etc., essas coisas. O judaísmo ficou mais light. O resultado disso a gente vê hoje em dia. Um judaísmo que só tem 10% de Torá no máximo. O resto são tradições inventadas e acrescentadas por diversos rabinos ao longo da história. E ainda tem cristão achando que o jeito certo de servir a Deus é fazendo o que se faz no judaísmo. Pode uma coisa dessa? Quando Paulo deixou bem claro, ensinando aos Gálatas, que o caminho de Deus é diferente do judaísmo. Gálatas 1, versos 13, 14 e 15, Paulo falando aos Gálatas, ele diz, entre outras coisas ele diz, porque vocês viram como era o meu proceder antigamente no judaísmo, e como eu excedia em judaísmo aos da minha idade. Mas quando Deus se agradou em me chamar, não sei o que lá, a distinção que ele faz. Judaísmo isso, judaísmo aquilo. Mas quando Deus se agradou em me chamar, Paulo traçou uma fronteira clara entre o Shaul, seguidor de judaísmo, e o Shaul que virou Paulo, seguidor do caminho do Nazareno. Diferente. O judaísmo como ele é não serve de base para servidão. Muitos elementos foram acrescentados aí posteriormente, descaracterizou tudo. Mas como não há nenhum modelo mais próximo do correto, costuma-se levar em conta que o judaísmo seja um modelo mais próximo do modelo que a gente deve usar como devocional a Deus. Mas ainda não é o adequado. Muitos judeus de hoje em dia não aceitam a messianidade de Yeshua justamente por causa desse pensamento cultural, que afasta a compreensão espiritual das coisas e entrega tudo nas mãos de rabinos humanistas, que não sabemos quem foram ou o que passava pela cabeça deles. E ainda eram chamados os sábios do nosso povo. Conclusão, eles continuam celebrando um luto espiritual causado por eles mesmos e não conseguem se libertar do motivo desse luto. Porque o que esse luto demarca é o que, na verdade, espiritualmente falando? A morte da obediência àquilo que Deus deixou para ser obedecido. Se falar isso em público ou no meio do povo judeu, gera controvérsia. Porém, em Yeshua HaMashiach, todo o pecado do passado fica no passado. Não há mais razão para lamentarmos a queda do templo. Ele tinha que cair mesmo, para os oráculos de Deus poderem se cumprir. Yeshua disse aos seus discípulos que não ia ficar pedra sobre pedra, em um sinal claro e evidente que aquele modelo ali ia ser substituído. Pois agora nós, que estamos em Yeshua HaMashiach, não precisamos de templo de pedra. O sacerdote é o próprio Yeshua, a oferenda foi o próprio Yeshua, e o templo é o nosso corpo, somos nós. Assim que Yeshua morreu, por volta do ano 30, o templo de pedra perdeu a função, espiritualmente falando. E nessa data chamada Tisha B'Av, os judeus lamentam a aniquilação da glória de Israel, como eles dizem. A aniquilação da glória de Israel. Mas a glória de Israel está lá nos céus. Está vivo, ao lado do Deus eterno. Yeshua, o rei, olhando por seu povo, mesmo sem seu povo ainda entender isso realmente. Não tenho pretensão, claro, de sugerir que parem com essa celebração. Ninguém pode se meter com isso. Mas o fato é que, espiritualmente falando, hoje essa celebração de Tisha B'Av não tem razão de ser. Inclusive esses que se dizem judeus messiânicos, se é que são todos judeus realmente,
Teoricamente, eles estão com Yeshua HaMashiach e ao mesmo tempo celebrando Tisha B'Av. Estão com Yeshua e lamentando a queda do pilar espiritual de Israel, o templo de pedra, fazendo o jejum, deixando de comer e beber, deixando de estudar Torá nesse dia, sem se dar conta de que o verdadeiro pilar de Israel é o próprio Yeshua, que já está, no caso, com esse judeu, se é que ele tem Yeshua mesmo, né? Todo judeu que já teve um encontro com Yeshua HaMashiach não tem razão real para viver esse luto, espiritualmente falando. Em Marcos 2,19, Yeshua diz: podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo, não podem jejuar. E o pessoal ficou sem entender isso. Pêssar já é memorial de dor e angústia, o dia do holocausto também, e Tisha B'Av também? Quantas celebrações de dor e angústia tem que ter? Chega de rememorar desgraça. Yah disse que enxugaria toda a lágrima dos olhos dos seus, do seu povo. E ele já começou a fazer isso no ano 30, quando Yeshua morreu a morte que nós merecíamos. Você consegue compreender isso?